dia. A tag de hoje é perguntas e respostas, 24 de março, que foi terça-feira. Não tô lendo hoje. Não deu para eu fazer na terça-feira, não. Às 16 horas. Sobre Jezabel. Primeira pergunta: quem foi Jezabel? É uma figura interessante da Bíblia, né? Ela era uma rainha de Israel, esposa do rei Aabe. Jezabel é conhecida por sua forte personalidade e influência sobre o marido e é frequentemente associada a práticas idolatriças e manipulação. No livro 1 Reis, ela é descrita como uma mulher determinada e poderosa, mas que se opõe aos profetas de Deus, especialmente Elias. Segunda pergunta: qual foi o papel de Jezabel no reino de Israel? Ela teve um papel importante no reino. Ela era filha do rei da Fenícia e trouxe práticas idolátricas para Israel, promovendo a adoração de Baal e perseguindo os profetas de Deus. Ela influenciou Aabe a fazer o mal aos olhos de Deus. E seu governo foi marcado por corrupção e idolatria. Foi responsável pela morte de Nabote, um homem inocente. Para que Aabe pudesse tomar sua vinha. 1 Reis 16 a 21. Agora, a continuação da primeira pergunta é que sua história é um exemplo de como poder e influência pode ser usado para o bem ou para o mal. Aqui é a resposta, a continuação da quem foi Jezabel. Agora vamos para a pergunta número 3. Por que Jezabel conspirou contra Nabote? Porque ele se recusou a vender sua vinha para o rei Aabe. Aabe queria a vinha para si, mas Nabote não quis vender, alegando que era uma herança de sua família. Jezabel então arquitetou um plano para acusar Nabote de blasfêmia e tê-lo apedrejado, assim Aabe poderia tomar a vinha para si. Quarta pergunta: o que Jezabel fez para acusar Nabote? Usou sua influência e poder para armar uma armadilha contra Nabote. Ela escreveu cartas em nome de Aabe e as selou com o selo real, ordenando que os líderes da cidade convocassem Nabote e o acusassem de blasfêmia contra Deus e contra o rei. 2 homens falsos testemunharam contra ele, dizendo que Nabote havia amaldiçoado Deus e o rei, condenado a apedrejado até a morte. Quinta pergunta: qual o significado do nome Jezabel? Jezabel ou Jezebel, em hebraico, significa não exaltado ou sem nobreza, em hebraico. Alguns estudiosos também interpretam como onde está o príncipe, ou Deus é meu marido. Sexta pergunta: Jezabel teve filhos? Teve vários filhos com Aabe, rei de Israel. Alguns deles são mencionados na Bíblia: Azia, ou Acasias, Joram, ou Jeorã, Atalia, que casou com Jeorã, mencionada como mãe de 70 filhos de Aabe, em 2 Reis 10, 1 a 7. Sétima pergunta: por que Jezabel se opôs a Elias? Jezabel se opôs a Elias porque ele era um profeta de Deus, que condenava a idolatria e a injustiça em Israel, especialmente a adoração a Baal, que era o Deus de seu povo. Os sidônios, ela era uma defensora da religião de Baal e via Elias como uma ameaça ao seu poder e à sua fé. Oitava pergunta: por que o profeta Elias se escondeu numa caverna? Elias se escondeu numa caverna no Monte Horebe, ou Sinai, depois de fugir de Jezabel, que queria matá-lo por ter matado os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Foi lá que ele teve uma experiência profunda com Deus, ouvindo a voz suave e delicada de Deus. Nona pergunta: o que aconteceu quando Elias estava escondido na caverna?
ele teve uma experiência profunda com Deus. A Bíblia diz que Deus perguntou a Elias o que ele estava fazendo ali. E Elias respondeu que estava zelando pela honra de Deus, mas que estava sendo perseguido e que os israelitas estavam abandonando a aliança com Deus. 10ª pergunta. Qual foi a profecia de Elias sobre Jezabel? Elias profetizou o fim de Jezabel em 2 Reis 9, 30 a 37. Ele disse que Jezabel seria comida por cães em Jezreel e que seu corpo seria como esterco no campo sem sepultura, digna de uma profecia bem forte. Foi cumprida quando Jezabel foi jogada da janela e comida por cães. 11ª. O que aconteceu com Jezabel no final? Jezabel teve um fim trágico. Depois de ser jogada da janela do palácio por ordem de Jeú, seu corpo foi pisoteado e comido por cães nas ruas de Jezreel, exatamente como Elias havia profetizado. Foi um final bem sombrio para a rainha que havia perseguido os profetas de Deus. Tá vendo? É isso. Porque ela era uma pessoa má, né? 12ª. Por que Jezabel é considerada uma vilã na Bíblia? Ela é considerada uma vilã na Bíblia por vários motivos. Ela era esposa de Aabe, rei de Israel, influenciou a adotar adoração a Baal. Ela perseguiu e matou os profetas de Deus, 1 Reis 18, 4 a 13. Ela tramou a morte de Nabote. Ela era arrogante e desafiadora, como quando Jeú a chamou de Zíbia. 2 Reis 9, 30 a 37. Ela representa a oposição ao Deus de Israel e a corrupção do poder. 13ª. Jezabel é mencionada em quais livros da Bíblia no Antigo Testamento? 1 Reis 16, 18, 19 e 21. 2 Reis capítulo 9. Ela também é mencionada no Novo Testamento, em Apocalipse 2:20, mas como uma figura simbólica. 14ª. Qual foi o impacto de Jezabel no reino de Israel? O impacto de Jezabel no reino de Israel foi grande. Introduziu a adoração a Baal, levando o povo a se afastar de Deus, perseguiu os profetas de Deus como Elias, influenciou a Aabe a fazer o mal, contribuindo para a corrupção do reino e contribuiu para a divisão e enfraquecimento do reino. 15ª. Qual era a nacionalidade de Jezabel? Era fenícia, princesa de Tiro e Sidom, e se tornou rainha de Israel ao se casar com Aabe. 16ª. Qual é o símbolo da morte de Jezabel? Simboliza o fim da impiedade e da influência maligna. Ela foi jogada pela janela e comida por cães, cumprindo a profecia de Elias, 2 Reis 9, 30 a 37. Representa a justiça divina sobre Malaque, sobre a maldade e idolatria. 17ª. Jezabel é um exemplo de liderança ou fracasso? É mais um exemplo de fracasso em termos de liderança espiritual e moral. Ela influenciou negativamente o rei Aabe e o povo de Israel, levando-os à idolatria e injustiça. Sua morte trágica serve como alerta contra a desobediência a Deus e a busca pelo poder a qualquer custo. 18ª. Qual é a lição para mulheres cristãs na história de Jezabel? A história de Jezabel serve como alerta para as mulheres cristãs sobre os perigos da vaidade, ambição e influência maligna. Ela exemplifica como o desejo por poder e reconhecimento pode levar a ações destrutivas e afastar pessoas de Deus. A lição e manter a humildade. 19ª.
Jezabel é mencionada no Novo Testamento? Sim, Jezabel é mencionada no Novo Testamento em Apocalipse 2:20, onde o apóstolo João critica a igreja de Tiatira por tolerar uma mulher chamada Jezabel, que se dizia profetisa e ensinava coisas imorais. Essa referência simboliza a influência corruptora e a falsa profecia. 20ª. Qual é o contraste entre Jezabel e Débora? Minha opinião, elas eram diferentes, mas Jezabel era mulher práticas, idolátricas. Já Débora era uma profetisa e juíza. Débora e Jezabel são contrastes marcantes. Jezabel representa a liderança corrupta, idolatria, influência maligna, enquanto Débora simboliza a liderança piedosa, obediência a Deus e sabedoria. Débora foi uma juíza e profetisa que liderou Israel com justiça e fé, mostrando o poder da confiança em Deus. O contraste destaca a importância da integridade e da fé em Deus. Sobre o Novo Testamento, sobre Jezabel, Apocalipse 2:20 fala: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E as meninas da tag são Cleo Moro Ponte, Sara Barbosa, Lúcia Baldo, Fátima Intercessora, Duarte, Fábio Bueno Soares Oliveira, Vlog de Natália Eliette e meu estudo de verdade. Tchau.